H9, Rádio Bandeirantes. Da União Soviética, bola com Zito. Comando da cadeia verde e amarela. Memória do Esporte. Os gramados pareciam respirar, enquanto um homem alto, esguio, com barba cerrada e cabelos revoltos, entrava em cena. Vestindo a camisa 8 do Corinthians, carregava nos ombros mais do que a tradição alvinegra. Seu corpo era uma poesia em movimento, um manifesto vivo que desafiava a lógica e exaltava a beleza do futebol. Seus passes, muitas vezes de calcanhar como pinceladas em uma tela, encontravam companheiros com a certeza de que enxergava o jogo muito além dos 90 minutos. A cada toque na bola, a Fiel reconhecia nele algo mais que um jogador, um líder, um símbolo, um rebelde. Quando erguia o punho direito ao céu, o estádio inteiro voltava as atenções apenas para ele por um instante. O gesto de um revolucionário, a marca de um homem que lutava dentro e fora das quatro linhas. Mas naquela tarde, no dia 4 de dezembro de 2011, justamente em um Corinthians e Palmeiras, o cenário se inverteu. Tudo por conta de um homem, Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Bem arrumado, eu acho que agora sim, um minuto de silêncio com todos os jogadores em volta do círculo central em homenagem ao Dr. Sócrates, eu imagino, Silvério. Aliás, é verdade, deve ser uma homenagem prestada pelos dois times, Palmeiras e Corinthians, a um dos grandes jogadores e de grande história no futebol do Brasil. E o time do Corinthians levanta o braço direito, como muita gente também aqui nas arquibancadas e nas cadeiras do Pacaembu, que era um gesto de Sócrates para comemorar os gols que ele fazia. Uma homenagem justíssima a um grande jogador. Na imensidão alvinegra que desenha os sonhos do Corinthians, poucas figuras alcançaram o status de ídolo como ele. De tão grande, foi também a inspiração de uma geração que chegou a jogar com ele, como contou Walter Casagrande em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Então, cara, eu jogava no juvenil do Corinthians, né? Assim, sou corintiano desde garoto, o meu maior ídolo é o Rivelino, mas quando chegou o Palhinha em 77 e o Corinthians foi campeão, cara, eu fiquei vidrado no Palhinha, né? E quando chegou o Magrão em 78, que se formou uma dupla Sócrates e Palhinha, cara, era espetacular. Eu treinava no juvenil, algumas vezes a gente treinava contra o profissional, a gente fazia o coletivo lá com eles. Eu subi para treinar profissional em 79, quando era o seu Orlando Fantoni. Eu tinha 16 anos, eu subi junto com mais 4 jogadores para ficar treinando com o profissional e jamais imaginei que ia chegar um momento que a dupla ia mudar. De Sócrates e Palhinha ia mudar para Sócrates e Casagrande. Vestindo a 8 com elegância de quem sabia que jogava mais que futebol, Sócrates transcendeu o esporte. Ele foi a voz de uma geração, o símbolo de uma luta e a personificação do que significa ser Corinthians, segundo o craque Neto. E o Sócrates, para mim, foi sempre a referência do Corinthians. Apesar de ter o Rivelino como o maior ídolo da história, um dos maiores, porque para mim é o Cássio, mas o Sócrates foi o meu primeiro ídolo do Corinthians. E eu pude ser também um grande ídolo do Corinthians, o que me deixa muito feliz. E que pena que a gente perdeu o Sócrates há 13 anos. Se futebol é arte, Sócrates foi seu poeta. Seu toque de calcanhar não era apenas um recurso técnico. Era uma assinatura, o gesto de um gênio que desafiava o óbvio. Num lance aparentemente difícil, ele fazia o simples, surpreendendo adversários e encantando principalmente os torcedores. Era a metáfora perfeita para seu estilo. Pensar o jogo à frente de todos, como um estrategista que enxergava o que ninguém via. Nós nunca conversamos sobre futebol, nós nunca conversamos sobre posicionamento, nós nunca falamos nada sobre isso. A nossa relação em campo, ela foi natural, foi normal. O meu estilo de jogo casou com o estilo dele de jogo. Eu não era um centroavante de área, eu era um centroavante de movimentação. E aí foi natural, os movimentos foram normais, o sincronismo foi normal. Eu que comecei a entender como jogar ao lado de um gênio como ele, né? O Magrão, quando a bola estava indo para ele, ele tinha 3, 4 jogadas na cabeça já. Aí ele ia decidir se ele ia tocar para mim, se ele ia fazer uma outra jogada, se ele ia driblar. Mas eu sabia que o primeiro pensamento dele era me procurar. Então eu sempre me posicionava de uma maneira que ele me via, que ele poderia me ver.
entendeu? Que ele ia me ver de alguma maneira, para ele resolver como fazer a tabela. Mas esse entrosamento começou muito antes do que ambos esperavam. A primeira vez que nós conversamos um pouquinho foi quando a seleção brasileira foi fazer uma temporada de treinamentos em Poços de Caldas. E eu jogava na Caldense. E no último dia de treino, eles fizeram trabalho físico, técnico, e no último dia era um coletivo, né, um jogo-treino contra a Caldense. E eu entrei no campo para jogar, a seleção brasileira entrou, e o Magrão chegou perto de mim e falou: e aí, garoto, como é que tá indo aí? Tá tudo certo? Eu falei: pô, não, tá tudo beleza, Magrão, tudo tranquilo e tal. Foi a primeira vez que teve um contato, foi lá em Poços de Caldas. E logo no primeiro jogo, com essa dupla em campo, o futebol mostrava para todos os seus amantes o que estava por vir. Eu voltei pro Corinthians, eu não queria ficar, queria ir para Minas e tal, acabei ficando. A minha estreia, eu fiz 4 gols contra o Guará, mas o Magrão não jogou. O segundo jogo foi contra o Leônico na Bahia, eu fiz mais um, mas o Magrão não jogou. Veio o Carnaval, depois do Carnaval foi o primeiro jogo que o Magrão ia jogar, né? Comigo, né? Eu como centroavante, a primeira partida do Magrão foi contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Nós ganhamos de 4-2, cara, e parecia que a gente já jogava junto há um tempão. Casou completamente o raciocínio dos dois, o modo de jogar, a movimentação, o meu estilo casou com o estilo que ele já tinha, né? Um jogador inteligente, um jogador que procurava sempre a tabela. O Magrão sempre procurou uma tabela, sempre procurou um outro jogador para fazer jogada. Vestir a camisa do Corinthians é carregar um peso histórico, mas para ele, esse manto foi a extensão de sua ideologia e força para lutar. Durante os anos 1980, em plena ditadura militar no Brasil, ele liderou a Democracia Corintiana, um movimento que deu voz aos jogadores e colocou em prática os princípios de liberdade e igualdade dentro de um clube. A visão de um jogador excepcional, da visão dele do meio-campo, a visão dele da área política, o entendimento do Sócrates com a camisa do Corinthians, pelas diretas já, né? O Sócrates é a referência da técnica, da inteligência. As decisões naquele vestiário eram tomadas coletivamente, desde os treinamentos até a concentração. Ali, no time titular, eu era o mais jovem, né? Eu tinha 18 anos. O Biro, acho que o Biro tinha 22, 23, e os outros jogadores eram todos mais experientes mesmo. Então, no nosso movimento, a idade, ela não influenciava, não tinha nenhum peso. O peso tinha realmente a participação de cada um. Todo mundo era ouvido ali. Várias vezes eu chegava e colocava umas coisas no grupo e os caras aí que discutia e muitas vezes gostavam da ideia ou da sugestão e a gente fazia, entendeu? Sócrates com certeza foi mais que um craque, um verdadeiro revolucionário. O Magrão, além da intelectualidade, né, o Magrão tinha uma inteligência acima da média do cidadão brasileiro, não era acima da média do jogador de futebol, era acima da média do jogador de futebol, do cidadão brasileiro, né? Então, e sem contar que ele era um gênio da bola, um cara genial, né? Ele tinha um respeito, as pessoas respeitavam muito o Magrão. Então, a presença dele era assim, era aquele escudo para que tudo funcionasse, entendeu? Zenon, o camisa 10 daquele time, definia o verdadeiro futebol. Tinha alegria para jogar futebol, né? E um completava o outro. Essa é a química do futebol. Um completa o outro. E dentro das 4 linhas, Sócrates conquistou títulos importantíssimos, como o Campeonato Paulista de 79, 82 e 1983. Prepara-se Eduardo para bater, vai cobrar pela ponta direita, correu o balão subindo dessa, entrou Sócrates, tocou na bola, fuga, gol! Gol!
história transcende a contagem de gols ou troféus. Para muitos, ele foi a personificação da alma corintiana, em um clube que se orgulha de ser mais do que um simples futebol. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não têm voz nunca, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar. Quer dizer, a torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não lhe é dado de direito. O legado de Sócrates não se limita às conquistas dentro de campo. Seus feitos reverberam até hoje, seja nas discussões sobre a democracia corintiana ou na lembrança de sua genialidade em campo. E para o torcedor, ele foi mais que um simples jogador, foi um companheiro de arquibancada, um líder em campo e uma inspiração fora dele. A importância do Sócrates para a história do Corinthians é a importância da democracia para o país, né? O Sócrates foi um jogador acima da média como atleta, acima da média como homem, acima da média como desenvolvimento, até pelo nome, Sócrates brasileiro, Sampaio Corrêa, de Belém do Pará, né? Para mim, ele foi um dos maiores ídolos e continua sendo um dos maiores ídolos da história. É grande no esporte bretão, o passado ilumina a tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. No Parque São Jorge, na Fiel e na história do futebol mundial, Sócrates segue vivo. Não como uma memória distante, mas como um ideal que continua inspirando gerações. Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira. Porque ser Corinthians é isso, e para jogar no Corinthians é preciso algo mais. Eu comecei a criar canais de comunicação para poder conversar com isso. Porque se você não conversar com o público, você perde a grande força que você tem, principalmente para quem joga numa equipe como o Corinthians. O time do Corinthians não ganha jogo, quem ganha é a torcida do Corinthians. O time tem que saber usar essa força e colocar em prática essa potência. Só. E sim, isso é Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians sempre venceu os campeonatos quando criou uma simbiose entre a torcida e o time. Se cria uma coisa única. A energia do time passava para a torcida, a energia da torcida passava para o time. Isso automaticamente, sem ser forçado, sem nada. E o Corinthians sempre teve isso. E o que o Magrão falou, uma definição perfeita. Eu tive essa conexão sendo torcedor. Eu ia assistir jogos do Corinthians quando eu era garoto. Depois, quando eu jogava preliminar, eu sempre ficava no estádio para ver o jogo do profissional, para depois eu ir embora no ônibus com ele. Porque eu fui torcedor de arquibancada e depois a energia que a gente passava para o campo, que a gente passava do campo para a torcida e da torcida para o campo. Só assim que o Corinthians funciona. Quando isso não acontece, as coisas não andam. E se fosse possível romper as barreiras do tempo e da ausência, Casagrande faria apenas uma pergunta ao seu grande amigo. Eu ia chegar para ele e falar: e aí, Magrão, tá se divertindo? Você tá curtindo? Porque você precisa, para você viver bem, você precisa curtir e se divertir, onde você estiver. Porque a vida do Magrão, ela era assim. Ele precisava estar feliz, ele precisava se divertir, né? Ele precisava estar apaixonado. Então a minha pergunta é: Magrão, você está apaixonado? Você está se divertindo? Você está curtindo o lugar que você está? Se você estiver assim, eu estou feliz porque eu sei que você está bem. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. E quem diria, seu ato final aconteceu em uma ironia que só o destino seria capaz de escrever. No dia em que o Corinthians se sagrou campeão brasileiro em 2011, Sócrates partiu. Hoje, quando a Fiel canta, é impossível não sentir sua presença.
Você, doutor, vive em cada passe, em cada grito de gol e em cada coração corintiano que acredita, como você, que o certo é jamais desistir. E sim, é possível sonhar grande, devido ao tamanho desse time e dessa camisa. Ser também um pouco mais brasileiro. Obrigado, Sócrates!